Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão. Eu sou o MB. Bora falar do Papão da Curuzu, bora falar do maior clube do Norte e Centro-Oeste do Brasil, o maior campeão da Amazônia, ou agora 51 vezes campeão paraense, né? Bora falar do Paysandu, que nesse meio de semana vai ter que fazer uma pequena virada de chave, pois temos jogo pela última rodada da primeira fase, né, da Copa Norte, onde o Paysandu não precisa, quer dizer, não depende só de si para buscar a classificação, mas mesmo assim vai com tudo para tentar trazer, né, esse resultado positivo lá da casa do trem do Amapá, né, lá do Amapá, beleza? Vamos falar da provável escalação do Paysandu. Vamos falar também, né, das condições para que o Paysandu se classifique ou não para a próxima fase, né? Quem será o provável adversário do Papão? Como é o regulamento a partir da próxima fase da Copa Norte? E você vê tudo aqui no canal MB Paixão. Então deixa logo o teu like, te inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para as notificações. E o principal, comenta e compartilha, para que você, assim que o canal atingir a meta de 1000 inscritos, você concorra a uma camisa do Papão da Curuzu oficial, beleza, galera? Tamo junto. Então, como eu ia dizendo, pessoal, vamos falar tudo sobre essa partida. Vamos falar qual é o provável time do Paysandu. Será que o Marcinho joga esse jogo? Será que teremos jogadores poupados devido à importância dessa partida? Devido ao fato também do jogo ser fora de casa? Tudo isso depois da vinheta. A gente volta já já. Tamo junto. Já estamos de volta, torcedor bicolor. Sem mais enrolação, sem mais delongas, né? Nossa vinheta é bem rapidinha aí. Bora falar logo do Papão da Curuzu? Primeiro, né, como é de praxe aqui no canal, você já deve conhecer, vamos para a tabela, né? Vamos para a tabela do Papão, né? E a classificação, melhor dizendo, do Papão nesse momento na Copa Norte, né? Beleza? Tudo bem? Para quem não sabe, o Paysandu está no grupo A da competição, certo? Que tem como seu líder, né, o Nacional do Amazonas com 10 pontos, tá? O Nacional, galera, não tem derrotas no campeonato, tá invicto, certo? São 3 vitórias e um empate na competição, tá? E por conta disso, já está classificado, tá? Já está classificado. Na segunda posição, nós temos o Guaporé, certo? Com 7 pontos. Na terceira colocação, nós temos o Trem, né, do Amapá, próximo adversário do Paysandu, com 6 pontos. Na quarta colocação, nós temos o Paysandu Esporte Clube, né, o Papão da Curuzu, também com 6 pontos, certo? E já sem chances de classificação, nós temos o Gás, né, com 3 pontos, e o Independência com 2 pontos, beleza? Então, nós temos o Nacional classificado e nós temos 3 times pleiteando uma única vaga, né? Que é o Guaporé, que é o segundo colocado, o Trem, que é o terceiro colocado, e o quarto colocado, que é o Papão da Curuzu. Lembrando que o Paysandu está nessa condição de quarto colocado, porque foi goleado, né, pelo Nacional naquela fatídica palhaçada que foi feita lá na Arena Amazônia diante do Nacional, quando a diretoria e a comissão técnica resolveu entrar ali com praticamente todo o time sub-20, né, e reservas que não estavam rendendo, né? E aí fez com que o Paysandu passasse aquele vexame que, para mim, é uma pequena mancha na história gloriosa do Papão da Curuzu. Beleza, galera? Tudo bem? Então, bora falar dos confrontos, né? Vamos falar aqui dos confrontos. Os jogos do Grupo A, né? Nessa quinta rodada, perfeito? Da primeira fase da Copa Norte, teremos Nacional do Amazonas enfrentando o Guaporé em casa. Todos os jogos nessa fase, né, na verdade, nessa rodada,
serão no dia 29/4, às 19 horas, tá? Então, todas as partidas no mesmo horário, para não ter aquela combinação de resultados para prejudicar ou favorecer alguma outra equipe da tabela, beleza? Nós teremos no Augusto Antunes, né? Também no dia 29/4, às 19 horas, o Trem do Amapá recebendo o Papão da Curuzu, tá? Essas 4 equipes que eu citei até agora têm chance de classificação. Nacional Iguaporé, Trem do Amapá e Paysandu, beleza? Cumprindo tabela, nós teremos Independência do Acre e o Gás, né? Que vão para esse confronto no mesmo horário, né? Às 19 horas, no mesmo dia e no estádio Tonicão, beleza, galera? Na casa do Independência, perfeito? Tudo bem? Vamos falar para você como é que está o grupo B, né? Que é o grupo da Cadela de Peruca, que já está eliminada com uma rodada de antecedência, pois no jogo passado foi derrotado, né? Saiu derrotado pela equipe do Águia de Marabá, né? Onde o Águia deitou em cima da Cadela de Peruca, beleza? Então no grupo B nós temos Águia de Marabá com 12 pontos classificado, Porto Velho, Amazonas brigando por uma vaga, né? Lembrando que a Cadela de Peruca, que é o quarto colocado com 4 pontos, já está eliminado, assim como o Galvez com 3 pontos na quinta colocação eliminado, e o Monte Roraima com 1 ponto na lanterninha também eliminado, né? Vamos para os confrontos dessa noite aí, né? Nesta quinta rodada do grupo B, teremos Cadela de Peruca no Baelama, né? Também no dia 29/4, né? Que se trata de uma quarta-feira, todos os jogos serão no mesmo dia, às 19 horas, Cadela de Peruca e Galvez, né? O Galvez que já está eliminado, assim como a Cadela de Peruca, ou seja, eles irão cumprir somente tabela nessa quinta rodada, beleza? Também cumprindo tabela, mas jogando ainda para tentar impedir a classificação do Amazonas, no estádio Canarinho, o Monte Roraima recebe a equipe do Amazonas, também na quarta-feira, dia 29/4, às 19 horas, né? E no Aluizão, né? Aluizão, o Porto Velho recebe o Águia de Marabá, que já está classificado, né? Lembrando que o Porto Velho é o segundo colocado, né? O Porto Velho que tem 9 pontos. Para que o Porto Velho se classifique, basta um empate com o Águia, né? Que ambos estarão classificados, certo? Por quê? Porque o Porto Velho empatando vai a 10 e o Amazonas ganhando só pode chegar a 9. Então, ele não tem como mais ultrapassar o Porto Velho na colocação, beleza, galera? Então, basta um empate para que o Porto Velho seja o próximo classificado do grupo B de bicolor, bicampeão brasileiro. Beleza, galera? Tudo bem? Como é que vai se dar os encontros nas semifinais, né? Nas semifinais nós teremos o primeiro do grupo B enfrentando o segundo do grupo... o primeiro do grupo B enfrentando o segundo do grupo A, certo? E o primeiro do grupo A enfrentando o segundo do grupo B, certo? O vencedor dessas partidas vai fazer a final e o campeão, né, o vencedor desta final, vai disputar uma partida ou duas, não me lembro agora do regulamento por completo, mas ele vai disputar com o vencedor, o campeão da Copa Centro-Oeste, para saber quem será o campeão da Copa Verde, beleza? Tudo bem? Então esse é o regulamento, tá? Vamos falar agora do Paysandu, como é que o Paysandu tem que se portar para essa partida, né? Vamos começar aqui com a escalação, né? Eu creio que ele venha com Drosny, tá? Jean Drosny no gol, tá? Que ele venha com o lateral, né? JP Galvão, tá? Tudo bem? Que ele venha com o primeiro zagueiro, né? Que seja o Lucão, tá? Perfeito? O Lucão. O segundo zagueiro, o Yarley.
tá? No meio-campo, na verdade, na lateral esquerda, né? O Luciano Taboca, tá? Já que o Cauã Dias acabou sendo deslocado, né, para a equipe sub-20 do Paysandu para disputar o Campeonato Brasileiro da categoria sub-20, beleza? Então, provavelmente não vai para essa partida. Então, quem pode entrar aí é o Luciano Taboca, tá? No meio-campo, né, nós teremos o Brian, tá no DM, né? Então, pode ser que venha Henrico, tá? Pode ser que venha Henrico como segundo volante ali no meio, né? O Salomone, tá? E o Lucas Cardoso, tá? E na frente o Paysandu virá com, né? O Cauã Hinkel, tá? Cauã Hinkel virá com o Thalisson, tá? E na frente o atacante Juninho. Essa é a provável equipe que o Paysandu poderá entrar em campo, né? Que poderá entrar em campo nessa quarta-feira, né? Para defender as cores do Papão e ir em busca dessa classificação. Vamos lá. Voltando lá para o grupo A, né? Se a gente for prestar atenção aqui, pessoal, no grupo a situação do Paysandu ela não é muito fácil. Primeiro porque o Paysandu precisa vencer o trem, tá? O Paysandu não pode de forma nenhuma empatar esse jogo. Se o Paysandu empatar esse jogo, tá fora, tá? O Paysandu precisa fazer primeiro o seu papel, que é vencer a partida. E é interessante para o Paysandu vencer essa partida por um score maior que ele puder. Vamos supor um 3-0, tá? Vamos supor que o Paysandu consiga aplicar no trem, né? Um placar de 3-0 nessa partida, tá? O Paysandu hoje, ele tem um saldo de -5, tá? Ele tem um saldo de -5. Então, para o Paysandu empatar em saldo com o trem, o Paysandu teria que, fazendo 3 gols, o Paysandu aumentaria o seu saldo para -2, tá? O Paysandu aumentaria o seu saldo para -2 e diminuiria o saldo do trem para 0, tá? O trem tem 3 gols de saldo positivos atualmente e o Paysandu tem -5 de saldo, tá? Para o Paysandu, tirar esse saldo, o Paysandu teria que fazer uma goleada em cima do trem de 5. Mas isso aí não é necessário. Por quê? Porque o Paysandu precisa vencer o trem de qualquer forma, tá? Já que vencendo o trem, ele segura o trem com 6 e ele vai a 9, ultrapassando o Guaporé, tá? Que não pode vencer, tá? O Guaporé, para que o Paysandu classifique, ele não pode vencer. Ele pode empatar ou sair derrotado. E com esses 2 resultados, o Paysandu sai classificado do Amapá desde que vença o trem, beleza? Então eu vou recapitular para você achar que não ficou tão... tô coisado aqui, tu explicou, mas eu tô coisado. Então bora voltar, só para você entender. Como o Paysandu se classifica? O Paysandu se classifica vencendo, tá? Só resta a vitória para o Paysandu se classificar, ou seja, ele tem que fazer a parte dele, vencer, e torcer para que o jogo Nacional e Guaporé termine empatado ou com a vitória do Nacional, perfeito? Esses 2 resultados, um empate entre Nacional e Guaporé e a vitória do Nacional,
garantem o Paysandu na próxima fase. Perfeito? Por quê? A vitória do Nacional segura o Guaporé com 7 e joga o Nacional para 13 pontos. E aí o Nacional garante a primeira colocação do grupo, ele se classificando como primeiro, ele vai enfrentar o segundo do outro grupo, perfeito? Que provavelmente vai ser o Monte Roraima, provavelmente, né? Nada está decidido ainda, beleza? O Guaporé, como perdeu, vai ficar com 7, como eu já disse, e o Paysandu vencendo, ele vai a 9, então ele ultrapassa o Guaporé e se classifica em segundo lugar, e pode pegar o Águia de Marabá, né? Porque tudo indica, pessoal, que o Águia vai ser o primeiro desse grupo. Por quê? Porque o Águia, ele tem um saldo de gols de 6 gols, né? Na verdade, né, para o Águia perder esse saldo, né, de 6, o que tem que acontecer? O Porto Velho tem que vencer o Águia. Ele vencendo o Águia, ele vai para os mesmos 12 pontos. Se ele vencer por 2 gols de diferença, ele fica com saldo de 7, né? E o Águia fica com saldo de 4, né? E aí, quem se classifica em primeiro é o Porto Velho. Então, o Águia tem que ser muito inteligente nessa partida e ele tem a condição de escolher quem vai ser o seu adversário. Se ele prefere pegar o Paysandu, porque a gente já sabe que o Paysandu só se classifica em segundo. O Paysandu não pode mais se classificar em primeiro, tá, pessoal? O Paysandu só classifica em segundo. Então o Águia, ele vai ter a oportunidade, já que ele já está classificado, de escolher se ele quer enfrentar o Paysandu na semifinal ou se ele quer enfrentar o Nacional na semifinal. Aí vai, né, da estratégia do Águia de Marabá, né? Já o Nacional, né? O Nacional, que vai enfrentar o Guaporé já classificado também, existe uma situação, né, de uma pressão que está ocorrendo no Amazonas para que o Nacional, né, abra para o Guaporé, certo? Para que o Nacional abra para o Guaporé, para que o Paysandu, mesmo vencendo o trem fora de casa, o Paysandu seja eliminado da competição. Perfeito? Isso faz com que, né, vamos imaginar aqui que o Nacional perca para o Guaporé, né? O Nacional, ele tem um saldo de gol de 11. O Guaporé tem 0 de saldo, né? Ou seja, o mesmo número de gols marcados pelo Guaporé foi o número de gols sofridos, certo? O Guaporé vencendo, o Guaporé vai a 10, igual o Nacional, certo? Tudo bem? O Guaporé indo a 10, ele não tira o Nacional da primeira posição, tá? Então pode acontecer de, mesmo sendo derrotado pelo Guaporé, o Nacional se manter em primeiro lugar, né? E isso faz com que a gente acredite que nem o fato de ser segundo no grupo desanima o Nacional a proporcionar uma vitória do Guaporé. Por quê? Porque seria muito difícil. Para o Guaporé assumir a liderança do grupo, ele teria que fazer uma goleada de 12-0 no Nacional. E isso, com o futebol que o Nacional está jogando e com o time que o Guaporé tem, isso é impossível, galera. Isso é impossível. Eu sei que isso é futebol, mas isso é impossível, gente. Isso é impossível, tá? Tudo bem? Então, se você chegou até aqui comigo no canal, né, no vídeo, perdão, deixe seu like, né? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para as notificações e, né, comente e compartilhe, né? Que você vai estar dando uma força gigantesca para o meu trabalho. Beleza, galera? Tudo bem? Então, para o Nacional perder essa primeira posição, como eu ia dizendo, só um milagre, né? Então, o Nacional pode muito bem abrir esse jogo, né? Aí vem aquela reflexão, né? Valeu a pena o Paysandu ir naquele jogo contra o Nacional com o time reserva do reserva? Não valeu, né, galera? Só passamos um vexame, né? Uma situação que não garante a nossa classificação. Mesmo a gente vencendo o jogo, a gente pode ficar fora. Ainda tem torcedor que diz que isso é bom, ficar fora da Copa Norte,
né? Eu acho que ficar fora da Copa Norte também não é um bicho de sete cabeças, mas tá longe de ser bom, cara. Tá longe disso ser bom. O Paysandu é uma equipe que entra nos torneios para ser campeão e não para fazer figuração, muito menos para passar vexame, pô. E o Paysandu ser eliminado pro Nacional, que está na Série D, o Guaporé, que também está na Série D, não sei nem se tem série o Guaporé, o Trem, que provavelmente é Série D também. Então, cara, seria assim surreal o Paysandu entrar nesse campeonato para fazer um vexame desse, cara. Entendeu? Só não é vexame maior do que o da Cadela de Peruca, né? Que já está eliminado com uma rodada de antecedência e só vai cumprir tabela contra o Galvez no Baianão. Aí eu vou ficar olhando para saber qual é o público que vai dar nesse jogo entre Cadela de Peruca, né, e Galvez no Bailama. Eu quero só olhar qual vai ser a renda e o público dessa partida aí. Beleza, galera? Tudo bem? Tá certinho? E o Paysandu pode vir sem seus principais jogadores, né? Como eu falei aqui na escalação. Beleza? Por quê? Primeiro que nós temos o Marcinho extenuado, né? O Marcinho joga todo o jogo 90 minutos. O Ítalo joga ali seus 60, 75, 70 minutos, né? Fazendo com que o jogador também tenha uma carga, né, de esforço muito grande em cima dali do seu corpo, das pernas, da musculatura, e assim vai. Perfeito? Tudo bem? Temos jogadores como também o Castro, que não é substituído durante a partida, né? O Edilson já foi poupado algumas vezes, mas quando está em campo não é substituído, né? E eu tenho certeza que um dos caras que será com toda certeza poupado será o Facundo Bonifazi, porque também vem sentindo muito desgaste físico, né? Apesar da gente ter um bom preparador físico, o Paysandu, ele conta com uma intensidade muito alta no começo do jogo, e isso vai caindo no decorrer da partida, até que no segundo tempo, metade da equipe está completamente sem condições de continuar jogando. Aí vem as modificações que não garantem um bom desempenho do Paysandu, porque a gente sabe que apesar dos jogadores da base que entram no segundo tempo estarem caminhando para serem jogadores de extrema qualidade, eles ainda estão muito verdes. Eles são jogadores que ainda precisam aprender a correr direito em campo, precisam aprender aquela malandragem de, quando receber uma falta, passar de 3, 4 segundos com a bola, esperando ali o melhor posicionamento de um companheiro, tanto no ataque quanto na defesa, ou até no meio campo. Então essa malícia, né, que falta muito no jogador da base, no jogador novato, vamos dizer assim, no jogador que está começando sua carreira agora, e que sobra naqueles jogadores experientes, que o cara finge que vai chutar e deixa a bola, né, dá aquela catimba, o cara fica na frente da bola quando o adversário vai cobrar uma falta rápida. Então, assim, falta muito isso nessa galera do Paysandu que está vindo da base. Mas eles vão adquirir isso também no decorrer da campanha, no decorrer dos jogos. Mas é como eu falo para você, eu jamais vou chegar aqui e vou dizer para você que o Paysandu, né, que o Paysandu fez o certo em colocar aquela equipe sub-20 para tomar de 7-0, né? Eu sinceramente, cara, eu odeio pagar royalties pro Remo nessa questão do 7-0. A gente sabe que o 7-0 é tombado, é deles, né? A gente vai ficar com essa dívida aí de estar usando o placar deles, mas é uma mancha na nossa torcida, né, cara? É uma mancha na história do Paysandu. Então, por favor, Paysandu, vá lá, faça o seu papel, vença o Trem e vamos esperar o que vai acontecer no jogo Nacional e Guaporé. Beleza, galera? Então, qualquer momento a gente está voltando aí com mais informações, com mais análises para você. E eu repito, pessoal, deixe seu like, né? Você chegou até aqui comigo no vídeo. Não custa nada, o seu dedo não vai apodrecer se você deixar o seu like. E se você for bicolor, dá essa força pra gente, dá essa moral pro nosso trabalho. Beleza? A gente conta com você. Bora pra cima, rumo à vitória, rumo à classificação. Eu acredito. Fui!